A seguir, IIGD Irajá. Quando é que o cristão vai se esforçar? Mas muitos estão dentro da igreja, irmãos, mas estão fora do entendimento. Sabe por quê? Alguns não querem mergulhar. Às vezes eu digo, usando as figuras simbólicas que Deus usa, eu digo, mergulha na palavra. Outro exemplo que eu te dou. Tivemos esta semana, falamos sobre o Ezequiel. Deus chamou de filho do homem, que o nome dele tem a ver com Deus. E Deus não vai chamar um comedor de quibe de Deus. Então Deus chamou e disse filho do homem. A gente volta aqui, mas é fácil de achar. Vai comigo em Ezequiel no capítulo 2. O título, nós não vamos ler tudo, só 2 versículos aqui nesse pedacinho. A vocação de Ezequiel, a visão do rolo de livro. Versículo 1, capítulo 2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. E me pôs em pé e ouvi o que me falava. Deixa eu te fazer uma pergunta. A família de Jesus, a mãe e os irmãos, poderiam ouvir o que ele estava falando? Não, porque estavam o quê? Do lado de fora. Essa pessoa está dentro da igreja, irmãos. Mas ela vem, sabe por quê? Tem consciência que só Jesus leva ao céu? Tem consciência da verdade, só Jesus é o único Salvador? Sabe que precisa de unção para não ser atacada pelo diabo? Mas tem muita gente, irmãos, que ainda está com o coração totalmente lá fora. Ou seja, pensamentos naturais, sentimentos naturais, doença é doença, fracasso é fracasso. O que aconteceu com Ezequiel? O caso de Ezequiel foi diferente. Qual foi o caso de Ezequiel? O povo de Israel estava totalmente desviado de Deus. Tão desviado, que Deus lá na frente mostrou uma visão para Ezequiel de um vale de ossos sequíssimos. Só tinha osso. Todos de pessoas, seres humanos. Como se essas pessoas tivessem morrido e os seus corpos desmanchados, como se elas tivessem sido mortas numa guerra. E eles eram soldados, mas estavam todos mortos, só tinha ossos. Aí Deus chama Ezequiel para que ele contemple aquilo, para que ele profetize, lance vida sobre aqueles ossos. Isso já te dá uma visão. Deus chama Ezequiel. Mas por que Deus mostrou aquele monte de ossos, que é chamado de o Vale dos Ossos Secos, e todos aqui conhecem? Porque o povo de Israel estava longe de Deus, irmãos. Às vezes a pessoa durante a semana não ora. Alguns oram, mas não oram com tempo suficiente para sentir a presença de Deus. Às vezes a pessoa não busca sentir essa presença. Não faz uma leitura. Para receber Deus falando no seu coração, para que Deus fale pessoalmente. Você faz leituras bíblicas, nós fazemos e eu faço. Mas tem algum momento que você sente que aquela palavra foi específica para você? Um alerta que Deus deu. Às vezes um puxão de orelha. Às vezes uma repreensão. O povo de Israel estava tão desviado de Deus. Na verdade, eles estavam até envolvidos com idolatria, com feitiçaria. Eles não queriam obedecer às leis que Deus havia criado para eles, instituído para eles. Eles estavam tão longe de Deus. E a palavra de Deus que o pecado faz separação. O salário do pecado é a morte. Então Deus mostrou aquele monte de ossos como se estivessem todos mortos. E o Ezequiel foi chamado para profetizar, ou seja, falar a palavra a eles, para que eles revivessem para Deus, voltasse a ser aquele exército poderoso. Quando o cristão está caído, o diabo brinca com ele, irmãos. Às vezes o cristão está caído espiritualmente na saúde, ele não percebe que ele está caindo no natural. Às vezes ele está caindo espiritualmente, ele não percebe que ele está literalmente vivendo quase que como todo mundo vive, longe de Deus. Faz aquela oração metódica, faz aquela oração sonolenta, enfim.
Só que o Ezequiel não. Ezequiel estava sofrendo, porque ele via aquele povo de Israel todo desviado de Deus, cometendo pecados, erros, falando naturalmente, falando besteira, pensando como todo mundo pensava. E aquilo deixou Ezequiel tão abalado, tão arrasado, que ele ficou espiritualmente caído. Ou seja, ninguém busca Deus. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, já que você não está nesse bolo, então vem cá você. Foi quando Deus falou com ele: põe-te em pé e eu falarei contigo. Enquanto o cristão não desperta, não se conscientiza que ele não está numa comunhão íntima, pessoal com Deus, espiritualmente ele está caído. Tem gente que vai pensar assim neste momento: poxa, eu já passei fases da minha vida maravilhosas, que eu senti o Espírito de Deus, até tive inspiração de Deus para orar. Parecia que o Espírito Santo me transportou para o céu, porque eu me sentia na presença de Deus. Deus me fez lembrar de alguém, orei, aquela pessoa estava mesmo necessitada, depois eu descobri que ela recebeu bênção. Ou seja, uma comunhão pessoal com Deus. Está faltando isso, irmãos. Então o Ezequiel, ele não estava no bolo dos pecados, no meio daquela turma, mas ele estava assim, prostrado, desanimado. É como, por exemplo, quando o cristão vê a família toda, que ninguém tem Jesus, que um está na macumba, outro está na idolatria, o outro está nas drogas, a pessoa, ninguém quer nada com Deus, está todo mundo lá, né? No pagodão, vou curtir minha vida, o nome não está no livro da vida no céu. Meu Deus, se Jesus voltar, o negócio está sério, você, estou desanimado, vou orar nada, ninguém quer saber de nada. O Ezequiel estava prostrado. Mas o interessante, que serve para todos nós, para mim e para vocês, para cada um, é quando ele diz no versículo 2 assim, olha só: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouviu o que me falava. Irmão, se o cristão não parar para ouvir a palavra de Deus, ele não se levanta. Tem que ouvir. Quando o cristão está prostrado, desanimado, ele lê a Bíblia e não acontece nada. Faz uma leitura fria. Por quê? Tem que ouvir, abrir o coração. Quando sente, puxa, Deus falou comigo. Hoje Deus está falando sobre pensamentos. Espera aí, eu já tive pensamento de suicídio, eu tenho tido. Você sabe que Deus está falando com você. Não sou eu quem estou falando, a pastora da igreja, é você. É Deus falando contigo. Porque Ele se preocupou em levantar aquele povo e foi procurar um. Caramba, Deus quer salvar a tua família inteira e você ainda fica prostrado. Você vê que no versículo 1 diz: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Quando é que o cristão está espiritualmente de pé? Quando ele está firme na fé. Quando ele discerne pensamentos e não aceita nada contrário àquilo que está escrito. Quando ele não aceita, irmãos, a derrota, o fracasso. Porque a derrota, o fracasso, o diabo torce, irmãos, para o cristão ser derrotado. E se ele puder, ele joga os demônios dele em cima, meu irmão. O cristão tem que vigiar muito os seus sentimentos e pensamentos, irmãos. Sentimentos por quê? Porque eles abalam a estrutura. O dia que você ficou triste, angustiado, você não orou. Se orou, fez uma oração muito chorosa. Chorações não entram no céu. Oração é oração. Quando é que o cristão ora? Quando ele está fervoroso na palavra, numa certeza de que a palavra vai se cumprir. A palavra vai se cumprir, ela é a semente. A minha terra é uma boa terra. É desse jeito. Então Ezequiel, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Enquanto a pessoa está espiritualmente caída, irmãos, pregação são mensagens. Qual foi a mensagem do domingo? Eu vou ver, depois eu lembro, eu te falo. Quando o cristão está de pé, ele diz, puxa vida, a palavra falou comigo, eu vou colocar. É isso que eu vou viver em nome de Jesus. Não abro mão, é isso, é isso, é isso. É dessa forma, irmãos. Chegou uma senhora na nossa igreja, há muitos anos atrás. Um desespero total, porque o filho, que era usuário de drogas, tinha acabado de entrar no tráfico. E desesperadamente,
Ela chegou à nossa igreja porque ela descobriu no quarto dele uma mini metralhadora embaixo da cama. E ela o criou com todo zelo, com todo amor, deu o melhor que ela podia dar para ele. Filho único. Tudo que ele podia ter, ele teve. Não foi por necessidade, foi por amizades. Envolvido com as amizades. Ele pulava a janela para ir subir a colina, o morro, para ficar no meio da turma. E por fim, ele rasgou e ficou por lá. A mãe e o pai descobriram uma mini metralhadora embaixo da cama do garoto. Essa senhora chegou na igreja quase desmaiando de tanto desespero. De tanto desespero. Enquanto ela chorava, gritava e berrava, não pude falar nada. Quando ela parou, eu disse: a senhora já falou tudo o que queria. Porque enquanto a senhora não se esvaziar desse desespero, a senhora não vai conseguir ouvir. Está muito cheia. Às vezes o cristão está cheio do medo, irmãos, e quer uma fé para cura. Se esvazia do medo, porque ele enche o coração e transborda e aborrece a Deus. E depois que ela ouviu, que ela chorou tudo que ela tinha para chorar, que ela berrou, então nós começamos. Nunca tinha pisado numa igreja evangélica. Falei: não é fácil, não é algo que a senhora vai entender, mas se a senhora abrir o coração, uma palavra vai ser suficiente. E não deu outra. Na segunda semana, na passagem do centurião de Cafarnaum, ela já acalmou o coração e falou: já estou entendendo. Em 3 meses, esse garoto estava entrando dentro de casa, chorando, abraçando mãe e pai, dizendo: mãe e pai, eu consegui sair de lá. E eles me disseram: some daqui e fica livre, mas não toca no nosso nome. Mãe, isso não acontece, porque eles matam. Mas eles disseram para eu sair de lá. Porque eu falei com eles: eu não estou me sentindo bem. 3 meses. Quando ela espiritualmente assumiu, foi que Deus operou. Ela entendeu a passagem do centurião. Filho, põe-te em pé. Tem muita gente que está dentro das igrejas, irmãos, mas o medo está tomando conta. Tem muita gente que está dentro das igrejas, mas ainda está do lado de fora, no natural. Pensa direitinho. Porque enquanto a família de Jesus estava lá fora, Jesus não saiu, ele não foi lá fora. Voltando lá em Mateus, ou em Lucas, vamos em Lucas, versículo 21. Lucas 8, 21. Lucas 8, 21. Quem lê comigo Lucas 8, 21? Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Minha mãe, eu vou novamente. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. O que Jesus fez com aquela mulher? Ele executou o poder de Deus na vida dela. Primeiro, ele viu o espírito de enfermidade naquela mulher. Quando ele viu, ele não se calou. Ele repreendeu, expulsou aquele espírito de enfermidade e disse que ela estava curada. E ela foi curada. Agora tem uma última parte que nós devemos ver naquela passagem bíblica que nós vimos antes. Está aqui em Lucas 13. Voltando lá. Lucas 10, 13, né? 13. Lucas 13, Lucas 13. Capítulo 13. Vamos lá. Dá o direito da pastora errar num capítulo ou um versículo, porque isso, capítulos e versículos a gente armazena, sabe onde? Aqui na caixinha, tá? A inspiração é outra. Isso. Lucas capítulo 13, vamos lá. Começa no versículo 6, no versículo 10, e nós lemos até o 12. Eu vou ler de novo o versículo de 10 ao 12. E vamos juntos? E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então olha só. No versículo 10 diz: ensinava no sábado numa das sinagogas. Essas coisas você não aprende numa universidade.
Você pode ir para a melhor universidade da face da terra, mas você nunca vai aprender nada sobre o mundo espiritual. É ele que manda no mundo material. Às vezes uma pessoa tem um espírito de derrota e de miséria, que anda em cima dela, nas costas dela, e ela é uma pessoa prisioneira. Ela luta, luta, luta e não consegue prosperar. Luta, luta, luta e não consegue uma porta aberta. Ou não sai daquilo, não sai daquilo, não sai daquilo. Sabe? Paciência, Jesus quis assim. Deus quis assim, ainda bota Deus no bolo dela. Não, Deus não quis assim. Ela não enxerga o que só Jesus mostra. Ele ensina. Então Jesus entrou na sinagoga, ele logo começou a ensinar. A gente vem à casa de Deus, irmãos, para aprender. E aquilo que nós já sabemos, reforçar. Aí o versículo 11, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Ela já estava ali. Ela já fazia parte daquele grupo. Pode ir para a melhor igreja da face da terra. Se Jesus não tiver, se a palavra não for aberta, se o Espírito de Deus não estiver presente, não tem, o demônio consegue se esconder, meu irmão. Primeiro a pessoa tem que ouvir os ensinamentos. E aí o que aconteceu? Ela não podia se endireitar. No 12 diz, vendo-a Jesus, chamou-a a si, disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus reconheceu que era uma enfermidade. Ele não disse que não era enfermidade. Ah, vocês evangélicos, vocês não sei o quê, nada é para vocês, é doença. Não, Jesus reconheceu, ela tinha uma enfermidade. Mas ela tinha ali um comandante daquela enfermidade. O produtor da enfermidade. O senhor daquela enfermidade. Aquele que estava escravizando aquela mulher. Satanás quer escravizar o mundo inteiro, meu irmão. Satanás quer escravizar todo o casamento. Ele quer escravizar, literalmente, escravo dele. Vai ter nojo, vai ter nojo. Vai viver separado, vai viver separado. Vai viver brigando, vai viver brigando. Enquanto o diabo encontrar, meu irmão, essa ignorância, enquanto estiver do lado de fora, tem que entrar na palavra, meu irmão. Não basta estar só dentro da igreja. Mas a família de Jesus, nem dentro do recinto onde Jesus estava, ela estava. Estava lá fora. Lá fora. Isso te dá outra visão. Quem está de fora tem sempre o que falar. Ah, vocês crentes. Ah, vocês evangélicos. Está de fora. Ou foi o doutor que falou, mas ele está dentro? Ele está dentro da palavra? Pensa direitinho. Antes de você tirar as suas conclusões, antes de você assumir o mal, pensa direitinho, vê o que a palavra de Deus diz. Se Jesus é o Senhor da tua vida, então que Ele seja o Senhor o tempo todo. Não apenas num pedacinho ou numa parte. Terminando, versículo 13, e impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Ah, então não podia curar no sábado. O cristão adora a Deus no domingo. Chegou alguém com dor de cabeça na tua casa. Não, não posso orar hoje porque hoje é domingo. Versículo 15. E respondendo-lhe, porém, o Senhor, disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? 16. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. 18 anos essa mulher dentro de uma sinagoga e ninguém enxergou. Não enxerga, meu irmão. Não enxerga. Quem está do lado de fora não consegue enxergar nada. Por isso que as nossas conversas não são as conversas mundanas, meu irmão. Cuidado com isso, olha aquilo, ali é perigoso. Eu escuto isso do povo de Deus, a minha vontade é perguntar, vem cá, você está dentro ou está fora? Você está fora ou está dentro? Porque quem está dentro está juntinho de Jesus. Se está juntinho de Jesus, o que é que diz a palavra? Está debaixo das asas dele. A questão é essa. Meu irmão, enquanto o cristão não acordar para ser 100% espiritual, o diabo vai encontrar espaços na saúde, nas finanças, no casamento, na família. Pastora, meu irmão, é você. Você é o Ezequiel da sua família. Você é o Ezequiel da sua casa. Deus diz, ó, fica de pé e eu falo contigo. Ou seja, quando você estiver de pé, você está junto comigo. Estar de pé, irmãos, é assumir a palavra. Estar de pé é assumir que é filho de Deus. Estar de pé é assumir a autoridade sobre Satanás e seus demônios. Estar de pé é ter discernimento. Isso é de Deus, isso não é de Deus.
Se você não discernir as vozes que falam na sua cabeça, Satanás vai fazer ninho, meu irmão. Quer seja na doença, quer seja no casamento. Não tem mais jeito, você viu como ele te trata. Cuidado, irmãos. Cuidado. Quem é de Jesus está dentro. Quem está de fora era da família. A mãe e os irmãos, mas estavam lá fora. Eles não queriam ouvir, não. Eles queriam falar. Quem está fora tem sempre uma opinião a dar. Sim ou não? Se você vai falar dentro da palavra, não é bem assim. É que você é evangélica, que você é crente. A pessoa não entende nada. A pessoa não entende nada. Uma mãe. Essa pimenta, tereré, tereré. Mãe, não fala isso. Filhos são herança do Senhor. E vocês evangélicos não tem noção do que está plantando na vida daquela criança. Sabe por que não tem noção? Porque não vê o que só Jesus mostra, o mundo espiritual. Eu paro por aqui para dizer para toda a igreja: cristão chega uma hora, irmãos, que ele tem que tomar uma decisão. Eu sou natural ou eu sou espiritual? É a escolha. Se vai ser espiritual, você compra uma briga boa. Por quê? Porque até no meio evangélico a maioria é natural. A maioria age naturalmente. Muita gente não discerne um pensamento. Pastor, eu quero aprender a discernir. Última parte. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Quem lê comigo o capítulo 2, versículo 16? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Será que eu estou junto de Jesus e eu penso como ele pensa? Vamos fazer o seguinte, para terminar. Vamos ler o 15 e o 16 de novo? Lê comigo. Mas o que é espiritual discerne tudo, bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, diga graças a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.